Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 14. Terminaremos hoje esse capítulo maravilhoso das Sagradas Escrituras. Como já mencionei na semana passada, talvez um dos eventos mais conhecidos da história da humanidade, mesmo por aqueles que não fazem parte da igreja. Êxodo capítulo 14. Eu lerei todo o capítulo, mas a nossa mensagem será dos versículos 19 até o 31, final do capítulo. Êxodo 14, a partir do versículo 1, diz assim a santa palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente.
Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no mar, no meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua voz é como um trovão, que não apenas nos ensurdece, no sentido de ser poderosa demais para os nossos ouvidos humanos simplesmente ouvirem, mas também é, num certo sentido, uma voz que fala claramente conosco por meio do teu Santo Espírito. Por isso, nesse momento, ó Deus, diante do culto que já temos realizado na tua presença, nos sentimos como pó, nos humilhamos diante do Senhor, que fez os céus e a terra, que domina sobre tudo. E assim esperamos, ó Deus, que o Senhor realmente nos reerga, que o Senhor nos refaça, que o Senhor nos recrie, porque, ó Deus, é isso que a tua palavra faz. O poder criador da tua palavra é o mesmo poder recriador, aquele que transforma pecadores, aquele que mostra o quanto nós ainda precisamos ser transformados para a glória do Senhor, e também que salva aqueles que ainda estão cativos aos seus pecados e ao poder das trevas. Ó Deus, é por isso que nós pregamos o Evangelho a partir do Êxodo, a partir de qualquer texto das Escrituras, sabendo que é a grande vitória do Senhor Jesus Cristo, o seu livramento, que nos dão esperança de hoje também termos livramento. Ó Senhor Deus, fala conosco, possamos temer ao Senhor hoje mais do que a homens, mais do que a nós mesmos, e te adorar e preferir o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Quebra os nossos ídolos mais uma vez e nos torna cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que peleja por nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Certa vez, um pai fiel, que não conhecia tanto assim de teologia, mas fazendo todo o esforço possível, estava explicando para o seu filho a respeito da abertura do Mar Vermelho. Chegaram a esse momento e ele poderia ter usado alguns filmes conhecidos, alguns desenhos também que já trataram disso, mas ele fez o compromisso então de falar com o seu filho a respeito desse episódio maravilhoso a partir das Escrituras. E ele abriu então nesse texto e começou a explicar, mesmo com suas limitações, e ele no final então disse: filho, sem dúvida alguma nós temos aqui um milagre de Deus. E o tio do menino, o irmão desse pai, estava por ali ouvindo toda a história, e esse tio infelizmente havia deixado a igreja, havia se encantado com as filosofias do mundo, e achava que a ciência, na verdade, respondia melhor àquele evento. Ele não duvidava que o evento aconteceu historicamente, mas ele fez questão naquele momento de quebrar o seu silêncio e ir então em busca ou para salvar aquele menino, seu sobrinho, que estava mais uma
uma vez sendo enganado por algum tipo de misticismo ou fábula. E ele diz ao menino: filho, sobrinho querido, seu pai está lhe falando algo que ele acredita por religião. Deixe-me falar o que realmente aconteceu. E ele começou então uma explicação de mudanças de maré e ventos que ali aconteceram, que possibilitaram então que aquele mar ficasse raso o suficiente para que eles atravessassem. E o filho ficou duvidoso então, e ele se lembrou então que quando seu pai lhe falava a respeito do milagre de Deus, ele disse: louvado seja o Senhor, louvado seja Deus que fez o seu povo passar por meio da terra seca, abriu o mar, louvado seja Deus. E diante da explicação do seu tio, científica e totalmente compreensível aos olhos humanos, ele então disse: tio, obrigado, porque agora eu louvo a Deus então, porque ele afogou aqueles egípcios com apenas 2 centímetros de água. Se foram mudanças de maré que fizeram isso, se foram apenas efeitos naturais que possibilitaram o povo de passar com os pés secos, então nós devemos ser consistentes com a palavra de Deus e entender que esse Deus, em sua obra completa, fez exatamente a destruição daqueles egípcios com esse pouco de água também. Nós estamos diante de um milagre. E você, como um pai da aliança, você como um membro dessa igreja, você realmente confia nesse texto das Escrituras? Como ele nos é dito aqui, escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo? Ou você ainda tem alguma dúvida se isso realmente aconteceu, ou se aconteceu de fato, se não foram realmente ventos ou marés que possibilitaram isso? Meus irmãos, se formos consistentes com o que está acontecendo aqui, nós vemos que foi uma atuação sobrenatural de Deus, usando o natural para estabelecer mais uma vez a sua glória por meio do livramento do seu povo e da destruição dos seus inimigos. É importante relembrarmos aqui então, logo o que é dito no versículo 2 para nós, do lugar onde eles estavam. Nós vimos na semana passada que Deus mesmo os levou para o lugar onde eles ficaram encurralados. E ali, aquele lugar se chamava Pi-Hairot, que quando traduzido significa lugar de libertação. Mas não era isso que eles estavam experimentando. O lugar não tinha a aparência de libertação, muito pelo contrário. E além disso, nós vimos que eles estavam ali diante de Baal Zephon, um santuário erguido num monte a Baal. E por que naquela localização? E por que ali, à beira-mar, aquele monte, aquele santuário? Porque os ímpios, idólatras, levantaram esse santuário. Porque Baal, supostamente, em uma de suas lendas, havia dominado o mar. Vejam que didática maravilhosa do nosso Deus, Yahvé. Levam o povo para um lugar onde supostamente eles não tinham libertação, somente Deus poderia libertá-los. E agora, diante de um santuário a um Deus falso, Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro, vai fazer aquilo para o qual o santuário foi erguido. Ele vai dominar o mar. Ele vai conquistar o mar. O mar e as suas ondas obedecem apenas à voz do seu Criador. É esse o contexto maravilhoso em que nos encontramos para ver exatamente, a partir desse texto, que o Senhor Deus, Ele domina sobre todas as coisas, principalmente sobre a salvação do seu povo e a destruição dos seus inimigos.
O Senhor Deus domina sobre todas as coisas. E nós falamos isso, nós declaramos isso a partir do que temos aprendido na fé cristã. Mas esse texto vem nos mostrar o que significa experimentar essa realidade. Ele domina sobre todas as coisas, de fato. Mar, tudo mais que Ele criou, mas principalmente sobre a salvação do seu povo e a destruição dos seus inimigos. As duas coisas estão sempre juntas. Salvação e destruição. E nessa manhã a mensagem mais uma vez vem nos mostrar exatamente essa questão. E aqui nós vemos então em 3 partes esse texto, diferentemente do que os filmes ou os desenhos ou até mesmo muitos livros de escola dominical querem nos mostrar. Aqui nós temos a realidade do que aconteceu naquele dia glorioso na história da humanidade. A primeira parte então mostra para nós a proteção de Yahvé no Mar Vermelho. A proteção de Yahvé no Mar Vermelho, versículos 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Nós temos aqui os versículos, então, nos mostrando uma questão de estratégia de guerra. Quando aquele que está indo adiante, liderando o povo, agora vem para a retaguarda para proteger ali, aquele lado, diante daquele exército, que seria invencível apenas pelos homens. Se Deus não estivesse pelejando pelo povo, obviamente, eles seriam derrotados facilmente. Mas aqui nós vemos o anjo de Deus e a coluna de nuvem saindo da frente e indo para trás. Essa é a proteção que Deus nos dá. Essa é a proteção que Deus nos dá, nos mostrando o caminho e ao mesmo tempo nos guardando, porque nós não podemos proteger a nós mesmos. E essa proteção é fantástica, porque aqui, mais uma vez, nos é dito que é o próprio anjo de Deus, que não está com letra maiúscula aqui por acaso, e nós já temos visto isso desde o livro de Gênesis. O anjo de Deus aqui é ninguém mais, ninguém menos do que a própria manifestação da segunda pessoa da Trindade. Temos visto como já no Antigo Testamento, diversas vezes, a segunda pessoa da Trindade, a revelação perfeita do Deus invisível, vai se manifestando, livrando o seu povo, realizando coisas maravilhosas. E Ele estava ali, guiando o seu povo no Êxodo, levando-o até a terra prometida. Você tem dúvidas que o anjo de Deus aqui, na antiga aliança, já é a segunda pessoa da Trindade? Você não pode ter dúvidas de que essa segunda pessoa da Trindade, de fato, se encarnou na plenitude dos tempos e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia para nos salvar. Olha que realidade maravilhosa. Ele já está aqui no Antigo Testamento realizando o êxodo do seu povo, e agora mais ainda na nova aliança nós temos essa realidade. O anjo de Deus, agora manifestado como o Senhor Jesus Cristo, bebê, menino, adolescente, jovem, adulto, reinando juntamente com Deus Pai, nos fazendo então entender de fato o que aconteceu aqui, principalmente com a sua proteção. E aí quando nós vemos, deveria ficar evidente então que o anjo de Deus, ele faz essa movimentação para a retaguarda do povo, e a coluna de nuvem também faz isso. E vocês que são bons leitores das Escrituras, imediatamente perceberiam o que aqui? O que é essa coluna de nuvem? Ou melhor, quem é
a coluna de nuvem. O Espírito Santo está aqui por meio de Moisés, querendo nos mostrar já uma parceria, que na verdade é uma demonstração de um trio, uma trindade fantástica, composta por um Pai, um Filho e um Santo Espírito, que da mesma forma que já manifestava o seu poder na criação, continua manifestando o seu poder agora, por meio do êxodo do povo de Israel. É uma coluna, como vocês podem ver aí, que traz escuridade para os inimigos e que esclarece a noite. Segurem essa ideia aí. A coluna de nuvem, que não era meramente algo material que Deus estava utilizando, mas uma manifestação também já do Espírito Santo de Deus, escurecia e esclarecia. Deixa eu mostrar para vocês, só isso já seria suficiente para um sermão inteiro, mas deixa eu mostrar para vocês então que a coluna de nuvem, e por sua vez a de fogo também, são manifestações da terceira pessoa da Trindade. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 63. Isaías 63. Versículos 11 a 14. Isaías 63, de 11 a 14, diz assim: Então o povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés, e disse: Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. E você pode dizer assim, tudo bem, mas isso não quer dizer exatamente que a coluna de nuvem era uma manifestação do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo certamente estava ali guiando o povo. Então, deixa eu mostrar para vocês então como Paulo faz isso em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Isso vai nos mostrando como nós aprendemos a ler as Escrituras como uma continuidade, como algo que não está separado entre Velho Testamento e Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2, veja que coisa maravilhosa, na teologia bíblica de Paulo aqui, ele fala: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ora, Paulo então, obviamente inspirado pelo Espírito, mas com toda a sua teologia, ele faz uma associação então ao que aconteceu ali, na passagem pelo Mar Vermelho, com a ideia do batismo. E ele diz claramente então que o batismo foi na nuvem e no mar. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo eco de Ezequiel 36, quando lá em João 3 ele fala o quê? Sobre o batismo no Espírito e com água. E nós vemos essa relação toda na própria mente de Paulo, então, quando ele fala que o batismo sob a nuvem e pelo mar é nada mais, nada menos do que o batismo pelo Espírito e pela água também. Uma teologia batismal que nos lembra hoje também quão maravilhoso é vermos os nossos bebezinhos ou aqueles adultos que professam a sua fé sendo batizados como
aqueles que passaram por entre os muros de água realizados ou feitos ali pela própria mão de Deus. Olha que teologia prática fantástica. Quando você vê o que está acontecendo aqui, nessa proteção, o anjo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e a coluna de nuvem, o Espírito Santo de Deus, por meio daquilo que Paulo chama de batismo, eles protegem o seu povo. É interessante notar que aquele povo, então, ao passar por entre os muros de água, eles não estão sendo inundados com água, eles estão como que sendo aspergidos, gotas de água, pingos de água, respingando sobre eles. Já nos mostrando que tanto na antiga aliança, como hoje, não é a quantidade de água que importa, mas sim a realidade do que significa o batismo. E nós veremos então, mais tarde, no próprio texto, que alguns são imersos em água aqui. E os imersos em água são os egípcios, os inimigos, aqueles que não entenderam quem o Senhor era, ou melhor, entenderam, mas não se submeteram. Olha que maravilha! Quando nós temos aqui o Deus triuno, na segunda pessoa e na terceira pessoa, guiando o povo e fazendo o que aqui já dissemos: esclarecimento para o seu povo e escuridade para aqueles que não lhe pertenciam. É a mesma proteção que nós temos hoje, meus irmãos. Aliás, uma proteção ainda mais evidente. O Senhor Jesus Cristo já veio, já realizou sua obra. O Espírito Santo já foi derramado ainda mais profusamente ali em Pentecostes. A proteção que esses homens e mulheres tinham pelo Senhor aqui no Êxodo é infinitamente menor do que aquela que nós temos hoje. Mas por que nós olhamos para esses homens e essas mulheres e eles podem ser descritos na galeria da fé em Hebreus 11, como dizendo que pela fé atravessaram o mar vermelho a pés enxutos? Nós deveríamos ter mais fé, nós deveríamos ter mais confiança, nós deveríamos buscar ainda mais o Espírito Santo para esclarecimento. Ali era um esclarecimento, sem dúvida alguma, físico. É à noite, o contexto nos deixa claro. Eles estão atravessando o mar à noite. Precisavam da luz do Espírito. E você certamente nessa manhã precisa de algum esclarecimento, alguma decisão na vida, alguma mudança. Você está numa certa encruzilhada, não sabe o que fazer. E é exatamente esse Espírito Santo que vai lhe esclarecer por meio da sua palavra. Não são conselho de ímpios que vão fazer isso, mas apenas o conselho daquele que realmente se preocupa com você e quer lhe proteger. O esclarecimento vem do Espírito Santo, já veio na antiga aliança e vem ainda mais agora na nova aliança. Isso nos mostra que também há escuridade. Isso nos mostra então essa doutrina maravilhosa de que o Espírito Santo é quem abre e fecha corações realmente. E nessa manhã, então, você tem a oportunidade de ouvir essa palavra, que é a palavra do Evangelho, e ter o seu coração aberto. Isso é o que mais importa para você na sua vida. O que mais importa para você na sua vida é ter o Espírito Santo salvando a sua alma por meio da aplicação da palavra em você. Porque você ainda não foi batizado. Porque você ainda rejeita os princípios e os preceitos de Deus. Porque você rejeita essa proteção maravilhosa que só pode acontecer por meio do Filho e do Espírito, que obviamente glorificam o Pai nesse sentido. Você quer essa proteção?
Então entenda que é por meio de uma profissão de fé em Cristo Jesus que essa profissão, que essa proteção realmente nos atinge enquanto povo de Deus. E por que eu ressalto aqui a ideia da profissão de fé? Porque é isso que nós vemos a partir do versículo 21 agora, até o 25. Num primeiro momento nós vemos essa proteção de Yahvé no Mar Vermelho, e agora nós vemos o poder de Yahvé no Mar Vermelho. Mas nós temos dificuldade de crer no poder de Deus. Nós temos dificuldade de crer no poder de Deus porque nós, desde muito cedo, somos ensinados a não acreditar no sobrenatural, a não acreditar no extraordinário. Satanás, ele, desde muito cedo, nas escolas, ou até mesmo em casa, nos programas de televisão, em todos os meios de comunicação, ele tenta nos mostrar que existe uma diferença clara entre aquilo que é religião e aquilo que é científico. E você ainda não se acostumou com isso. Você não entende que quando você está na universidade, você é um cristão em primeiro lugar, e que você precisa testemunhar acerca disso, inclusive nos seus pensamentos. Mas você não consegue unir as coisas. Você é como aquele tio que eu mencionei no início. Você sabe que o Mar Vermelho, de alguma forma, foi aberto para que o povo passasse, mas a explicação que você dá para isso é meramente científica. Você não consegue acreditar que Deus realmente, pelo seu poder, abriu o mar como nos é descrito aqui. Leamos mais uma vez, a partir do versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Esse é o poder de Yahvé. Esse não é o Deus apenas do Antigo Testamento, é o Deus ainda da Nova Aliança, que intervém na história. Ele continuamente anda em nosso meio, fazendo coisas sobrenaturais, que nós insistimos ser meramente fruto do acaso, ou sorte, ou má sorte, boa sorte ou má sorte. Aquilo que nós definimos como sorte ou azar. Vejam como aqui, mais uma vez, a nossa fé é provada. Não apenas se cremos ou não na realidade dessa história, mas se nós entraríamos num corredor de água durante a noite para termos a libertação e a salvação. Essa é a imagem que nós devemos ter aqui. Não é a imagem lá do filme famoso de Hollywood da antiguidade, onde o cajado de Moisés parece algo até bem mais poderoso do que ele era. Você tem a imagem, então, tanto nos filmes como nos desenhos, né, de Moisés batendo o cajado no chão, pum, e o mar. Que cajado era aquele? Eu queria ter um cajado assim. E nós vemos isso muito mais parecido, então, com o martelo de Thor, ou o escudo do Capitão América, ou coisas fictícias, ilusórias. Mas tem uma realidade aqui, que ajudaria talvez até o cientista a descobrir melhor o poder do Evangelho, se ele fosse, no mínimo, honesto com o que o texto está dizendo. Sim, foi algo miraculoso que aconteceu.
Mas vejam como a linguagem nos mostra, em primeiro lugar, que foi um processo. Isso aqui vai durando a noite toda. E a Bíblia deixa claro que são muros de água que surgem. A ideia é exatamente essa, então havia uma profundidade ali naquele mar, para que houvesse então uma parte seca, que parecia uma verdadeira estrada, não tinha qualquer umidade ali, inclusive, naquele lugar. Deus tira completamente todas as moléculas de H2O do caminho, e Ele coloca todas elas assim. E se você não consegue acreditar nisso, é muito difícil que você acredite também no Evangelho. Todas as coisas estão ligadas desde a criação. Deus não faz isso necessariamente por meio do poder do cajado de Moisés ou da sua mão estendida. Ele usa esse meio para mostrar aquilo que ele fazia desde o princípio. E isso deveria ecoar nos seus ouvidos. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Ele já fez isso lá na semana da criação. Como é que a parte seca surgiu? A terra estava coberta por água. E daquilo ali, o poderoso Deus, sem cajado algum, fez surgir a porção seca. Você olha para essa passagem e até a própria linguagem do hebraico te remete àquilo. É o mesmo Deus da criação, agora dando parte seca no meio de um oceano. Você acha que ele é capaz de fazer isso? Amém. Vejam que, se você tem dificuldade de crer nisso aqui, você vai ter dificuldade de entender que ele criou em 6 dias. Você vai ter dificuldade de entender que lá no dilúvio acontece a mesma coisa. Depois você lê o relato mais uma vez. As águas agora começam a baixar e o texto diz: e um vento oriental soprava. Até que então a terra seca apareceu novamente e eles puderam descer da arca. Você acredita no Deus que criou todas as coisas? Você acredita no Deus que enviou um dilúvio que exterminou toda a raça humana, exceto uma família que achou favor diante desse Deus? É o mesmo Deus. O mesmo Deus que realmente, durante a noite, fez soprar um vento oriental. E esse vento foi abrindo então, foi abrindo caminho. Isso é milagre. É Deus tomar das coisas que Ele mesmo criou, e sem quebrar as leis da física ou da química que Ele mesmo criou, Ele vai realizando obras que só um Deus poderia realizar. Por isso milagre, por isso sobrenatural, por isso entender que os melhores cientistas são aqueles que creem em Deus em primeiro lugar. Que não há dicotomia alguma entre laboratório ou microscópio e aquilo que Deus faz. Muito pelo contrário. Nós entendemos que hoje uma das maiores rebeldias demonstradas é exatamente continuar criando teorias científicas que não passam de teorias, que vão de encontro à palavra de Deus. É um teste da sua fé nessa manhã. Talvez você esteja ouvindo todas essas coisas e sabendo exatamente o que se passa no seu coração. Você não consegue acreditar em uma história assim. Parece história fabulosa apenas para crianças. Eu pergunto até às crianças hoje então. Vocês acreditam nisso? Como é mais fácil, né? Receber como uma criança essa fé. Por isso Jesus diz: quem não receber o meu evangelho ou a mim como uma criança, não pode herdar o reino dos céus. E Ele não está enganando ninguém. Ele está simplesmente nos fazendo voltar
a essa capacidade que as crianças têm de realmente conseguir enxergar duas paredes enormes de água e o povo de Deus caminhando entre elas. Se você acha que isso é uma fé infantil, pois eu lhe digo que é exatamente essa fé que você precisa. E se você não tem coragem de dizer que você acredita nisso lá na sua faculdade ou em qualquer outro lugar, você precisa rever o quanto você crê no Evangelho de fato. E se você realmente pedir o esclarecimento do Espírito Santo que lhe dá tudo isso, para que você então use coisas assim, inclusive para evangelizar pessoas que acham que isso é um absurdo. Esse é o nosso pressuposto. Você acredita nesse milagre? Eu espero que a resposta de todos seja sim. Mas o segundo aspecto da fé aqui então é esse: você entraria num lugar ainda escuro, iluminado ali, como nós vemos pela coluna, que é o Espírito Santo, mas esse mar está ali, prestes a cair novamente. Você consegue confiar um pouquinho. Você entra meio que assim. Talvez você consiga enxergar os seres marinhos nadando ali por perto. E você se lembra então quão tenebroso é o mar, quão tenebroso é o oceano. E as crianças sabem disso quando elas vão para o mar. Elas ficam brincando ali na beirada apenas. Elas tentam um pouquinho a mais e já levam um caldo e já saem correndo. A corrente começa a puxar, saem correndo. Você entraria nesse corredor de águas. Você só pode entrar porque o Senhor Deus diz: marchem. Você só pode entrar porque o Senhor Deus diz: vai, confie em mim. Eu abri, eu vou sustentar, eu domino sobre todas essas coisas. Não foi apenas uma mudança de maré, meus irmãos. O que está acontecendo na sua vida não é um mero acaso. Não é porque você acordou com o pé direito, ou porque agora você está fazendo tudo direitinho e agora você merece, então, tudo de bom na sua vida. Não é nada disso. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, guiando a sua vida nos mínimos detalhes. Ele tira e Ele dá. E você crê ou não na providência dEle. Mais uma vez eu insisto. Em Hebreus 11 é descrito a respeito do povo de Israel, que pela fé eles atravessaram o mar vermelho com pés enxutos. E Hebreus 11 não está ali para dizer então que com fé, se diante de mim não se abrir o mar, Ele vai me fazer andar por sobre as águas. Tem até uma música supostamente cristã que diz isso. E é supostamente mesmo, porque o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que na providência de Deus, Ele abre e fecha o que Ele quer, de acordo com a sua fidelidade. O interessante é que provavelmente nessa manhã nós diríamos: eu teria muita dificuldade de entrar num corredor de águas assim, com toda essa imagem. Mas os egípcios não tiveram dificuldade. Obviamente o povo entrou, talvez com algum receio, e atrás deles entraram os seus perseguidores. Eles não hesitaram em nenhum momento, eles queriam pegar novamente seus escravos. Talvez nem se preocuparam com a ideia de que havia agora um oceano aberto que oferecia risco para eles. Nós lemos no Salmo 74 que Deus fendeu o mar e Ele destruiu os animais marinhos.
A ideia então aqui é exatamente essa. Diz que o mar naquela cultura, e talvez até hoje na verdade, ele representa também uma enormidade de ídolos. O seu poder e tudo mais. E Deus destrói esses ídolos. Os monstros marinhos representavam então esses deuses que supostamente reinavam por meio do mar. E Deus vem e destrói Leviatã e todos os outros. É esse Deus que está falando para entrarmos então no mar, mesmo que com receio. Ali nós encontraremos salvação, mesmo que os nossos inimigos entrem também e venham nos perseguir. Olha que coisa maravilhosa. Isso está acontecendo a noite toda. E o versículo 24 diz: na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Deus não só abriu o mar, Deus não só fez o mar permanecer aberto, como da coluna de nuvem e de fogo, Ele ainda faz com que o exército poderosíssimo de Faraó começasse a perder o seu poderio. Não é azar, é Deus. Deus fazendo com que aqueles carros não andassem mais. Deus emperrando as rodas. Deus fazendo então com que aqueles de corações endurecidos dissessem: fujamos, porque Yahvé está lutando contra nós. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Os inimigos de Deus reconhecem que é Yahvé agindo no meio deles. E nós, membros da igreja, insistimos que são coisas aleatórias que agem em nossas vidas, ou para nos fazer progredir, ou para nos fazer regredir. E tanto nós pensamos e agimos assim, que a gente realmente é tentado a achar que bater na madeira, ou cruzar os dedos, ou ter algum amuleto em casa, realmente faz a diferença. A sua vida vai de mal a pior, e você se sente um crente fiel, que entraria naquele mar sem hesitação, e aí você acha que o que você tem aqui nessa igreja não é suficiente. Você pensa em realmente dar um pulinho na sessão de descarrego, ali na Frei Serafim. O que nós temos aqui é a realidade da palavra de Deus, primeiro, nos mostrando exatamente o que aconteceu, nos mostrando a intervenção direta de Deus na história, e sim, quão maravilhoso é tudo isso, e graças a Deus, nós fazemos parte de uma religião realmente maravilhosa, onde Deus não nos abandona, mas apesar de nós e da nossa incredulidade, Ele continua nos fazendo mais santos. Talvez não seja isso que você quer. Eu não quero ser mais santo, pastor, eu quero um marido. Eu não quero ser mais santo, eu quero um filho. Eu não quero ser mais santo, eu quero me livrar das dívidas, e assim por diante. Eu não quero ser mais santo, eu quero um emprego. Eu não quero ser mais santo, eu quero saber exatamente o que eu faço na minha vida. E o Evangelho nos desafia mais uma vez a, por meio do esclarecimento do Espírito Santo, a buscarmos a santidade e a confiança no Senhor. E aí você sabe esse versículo de uma outra forma: e tudo mais vos será acrescentado. Não é isso que nós vemos nos filmes, nos desenhos, em vários materiais de escola dominical.
O mar não foi aberto pelo poder de Deus, da Santíssima Trindade, como nós temos visto aqui, simplesmente para nos chocar. Mas o mar foi aberto para nos mostrar o quanto nós hoje ainda não tememos a Deus mais do que os nossos próprios ídolos. E é por isso então que Deus, além de nos proteger e além de demonstrar o seu poder, Ele nos mostra no finalzinho aqui a sua punição. A punição de Yahvé no Mar Vermelho. Versículos 26 a 31. Leamos mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, e que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Uau! Outra coisa. Será que nós concordamos com Deus com a sua punição? Nós já vimos que esse Deus, na 10ª praga, ele realmente tira a vida, ele ceifa a vida dos primogênitos que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Que Deus é esse? Que Deus é esse que pega um exército inteiro e aniquila, fazendo então o mar que ele domina voltar à sua ordem natural? Isso também confronta o nosso coração. Isso também nos faz entender a vida à luz do que Deus nos ensina, ao invés de entender a vida a partir daquilo que nós achamos ser o correto, ou o justo, ou o ético. Essa punição é justíssima. Essa punição, ela é retributiva. Ela é proporcional ao que o Egito fez durante anos ao povo de Israel. Eu digo isso também porque nós podemos ter a tendência de sermos meramente vingativos. Eu posso olhar para esse texto e dizer: Deus foi tão mal aqui. Ou dizer: é isso mesmo, eles mereciam. E os dois extremos estão errados. Porque eu olho para Deus aqui e eu me lembro daquilo que a Nova Aliança diz claramente, ecoando o Antigo Testamento: a Deus pertence a vingança. Isso nos livra de sermos justiceiros, e isso nos livra então de sermos mais misericordiosos do que Deus, ou mais espirituais do que Deus. A salvação do seu povo implica, e eu digo isso com toda a dificuldade possível que o meu coração humano ainda me faz fazer. A salvação do povo de Deus implica na destruição dos seus inimigos. Não há escapatória. O que nós vemos aqui é Deus cumprindo as suas promessas, tanto de bem antigamente quanto promessas recentes. Nós vimos isso.
Nos versículos 17 e 18 aí desse capítulo: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. Aquele tio que defende a mudança das marés para explicar a abertura do Mar Vermelho, ele e todos os outros, ateus ou idólatras, ou que forem, membros de igreja falsos, se eles já não sabem, um dia eles saberão quem Deus é. Dobrarão seus joelhos e confessarão com a própria língua. É isso que esse texto também nos lembra. É uma prévia daquilo que nós chamamos o juízo final. As promessas de Deus são de salvação e as promessas de Deus são de destruição. E Ele cumpre todas cabalmente. Ele fala para o seu povo: eu vos abençoarei nesse sentido e vos amaldiçoarei nesse sentido. E o povo de Israel sentiu na pele tanto as bonanças quanto as maldições. O que vocês estão ouvindo nessa manhã não é uma mera especulação, não é uma opinião de um pastor específico, é o evangelho da graça por meio do evento da passagem do Mar Vermelho, oferecendo para você tanto salvação, como prometendo destruição, se você rejeitar essa maravilhosa graça mais uma vez. Nós vemos aqui o mar, não apenas com 2 centímetros de água, né? Mas os 2 muros de água em toda a sua profundidade, voltando, retornando ao exército e destruindo. E nós não ouvimos falar mais uma vez sobre o Egito ou o Faraó durante anos e anos e anos. Tamanha foi a vitória de Deus e do seu povo sobre esta nação ímpia. E tudo isso para que chegássemos ao final do texto, não apenas glorificando ao Senhor por tamanho livramento, não entendendo um pouquinho melhor o que aconteceu ali, tendo uma imagem mais clara e mais verdadeira do evento, mas principalmente para termos a mesma atitude que nós vemos ali no versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O que vem antes disso é a imagem de milhares e milhares e milhares de corpos mortos na praia do Mar Vermelho. Não tem filme de Hollywood ou desenho que consigam captar essa imagem. Se você é um cineasta cristão, quem sabe você não faz um roteiro desses e busca patrocínio para fazer um filme mais próximo das Escrituras. Milhares e milhares e milhares de corpos na praia. E essa é a imagem que nós temos daquele grande dia, quando Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. E da mesma forma que agora, então, é a hora, é o momento do arrependimento, nós precisamos sair daqui lembrando que todos aqueles que não estão em Cristo Jesus ainda, eles são inimigos de Deus. Não precisa ser um tio ateu, não precisa ser simplesmente o seu professor na universidade que lhe humilha porque você é cristão.
mas o seu pai, a sua mãe, seus parentes mais próximos, seus amigos, membros de igreja presbiteriana, ainda não são salvos, porque não estão em Cristo Jesus. É por isso que ao sair de um texto assim, você glorifica a Deus pelas suas maravilhas e pede esclarecimento ao Espírito Santo para que você tenha ainda mais discernimento de como apresentar o Evangelho, de como testemunhar acerca dessa verdade, usando um texto assim ou outros, para que esse mesmo Espírito então salve aquela pessoa. Esse é o nosso papel. Nós não queremos ver, eu pelo menos não quero, meus parentes, meus amigos, pessoas que eu admiro, mortas na areia da praia. Não deveria querer ver também vários inimigos declarados de Deus. Mas eles vão estar ali. E sem dúvida alguma, nós temos uma missão a cumprir para que eles não estejam. O Senhor Deus realmente domina sobre todas as coisas, principalmente sobre a salvação do seu povo e a destruição dos seus inimigos. E o texto termina deixando claro: o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ah, se o livro de Êxodo terminasse aqui. Ah, se o livro de Êxodo terminasse aqui. Seria muito ruim, né? Nós não teríamos os 10 mandamentos de forma declarada e tantas outras coisas. Mas nós não veríamos também algo triste. Esse povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. E eles, juntamente com uma outra geração, são descritos na Bíblia como uma das gerações mais incrédulas de toda a história da humanidade. Basta você lembrar que dessa geração, quantos entraram na Terra Prometida? 2, daquela geração. Caleb e Josué, juntamente com a próxima geração. Nem Moisés entrou. E que outra geração é essa? Talvez você diga assim: é a nossa, pastor. Não, não é não. É a geração que viu o Senhor Jesus Cristo encarnado, realizando milagres, dominando o mar, expelindo demônios, curando pessoas e principalmente anunciando o Evangelho da graça, chamando pessoas ao arrependimento e à fé. E aquela geração o levou para a cruz. Por que eu estou dizendo tudo isso? Abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos continuar a leitura daquele texto, que é uma aula fantástica de como Paulo usou o evento todo do êxodo do deserto para nos trazer essa lição. 1 Coríntios 10, 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más,
como eles cobiçaram. Nós olhamos para o Mar Vermelho aberto e o povo passando a pés enxutos. Nós glorificamos a Deus também com um aperto no coração, vendo esse mar se fechando sobre os egípcios e deixando milhares de corpos mortos sobre a praia. O nosso coração, da mesma forma hoje, ele glorifica a Deus com um aperto no coração, porque é isso que nós vemos na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, eu e você, em Cristo, passamos a pés enxutos pelo fogo do juízo. Lembrando que o mar da ira de Deus não caiu apenas sobre os egípcios, mas caiu exatamente sobre Jesus Cristo. Nós passamos a pés enxutos, porque Ele foi afogado na cruz do Calvário, para salvar a mim e a você, se hoje realmente cremos nele. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, e acreditar num mar aberto, da forma como a Bíblia descreve, é fichinha, diante da grande ressurreição, que aconteceu ao terceiro dia, que nós celebramos hoje também, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo esclarecimento do Espírito Santo a respeito destas coisas. Obrigado a Deus, porque a fé é um dom do Senhor, e o Senhor concede a quem o Senhor deseja conceder. Nós te rogamos agora, como aquele Pai, nós cremos, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ó Deus, por favor, retira dos nossos filhos imagens ilusórias, mentirosas, com toda boa intenção do mundo, a respeito do que foi a abertura do Mar Vermelho, e principalmente do que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pela mensagem esclarecedora para nos dar a realidade de como devemos nos arrepender e buscar o Senhor. E obrigado porque essa mensagem é a mensagem salvífica, é a mensagem que restaura e que liberta. Liberta nessa manhã, ó Deus. Não nos deixe ver os nossos queridos morrerem na praia. Tende misericórdia deles, como o Senhor teve de nós. Em nome de Jesus. Amém.